Fala pessoal, muito boa noite. Estamos aqui na noite de quinta-feira para estrear o nosso canal Facecast. É uma satisfação enorme estarmos nessa noite aqui com vocês e podem estar nos perguntando por que estamos numa quinta-feira à noite, né, fazendo uma transmissão ao vivo e estreando, né, um canal no YouTube. Ora, hoje é um dia especial para todos nós, né? Hoje é considerado o Dia Internacional, né, do Cirurgião Bucomaxilofacial, então não teria uma data melhor para estrearmos esse projeto, né, do canal Facecast do que hoje. Então, estou aqui ao lado dos meus amigos, né, parceiros de equipe, grandes cirurgiões, Dr. Mark ao meu lado, Dr. Lucas à minha frente, e vamos falar de maneira informal, né, maneira aberta, né, sem Sem roteiro. roteiro, né? Estamos aqui entre amigos, né? E ao lado também da nossa eterna, né, e querida paciente Verlane, também nossa assessora, jornalista. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Lembrando que esse canal que estamos entrando ao vivo não é o nosso canal oficial, acabou que tivemos um certo probleminha técnico, né? Então entramos numa conta reserva, então a nossa conta é o Facecast, então se inscreve lá, tá? Mas todo esse vídeo, tá? A gente vai estar postando também no nosso canal oficial Facecast. Então eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo, Dr. Mark Sabei. Boa noite, pessoal. É um prazer aqui estar iniciando esse projeto, né? A gente, por muito tempo, pensou em como fazer esse podcast e deixar bem claro aí que a ideia desse podcast é ter uma conversa franca, né? Sem amarrações, onde a gente quer destrinchar um pouco da nossa especialidade e das especialidades também que andam correlatas com a nossa, né, de uma maneira bem tranquila, de maneira que não só os pacientes da gente consigam entender o que a gente está falando, mas alunos de graduação, colegas cirurgiões dentistas também, e também colegas cirurgiões do bucomaxilo, para a gente conseguir ter uma conversa aí e ampliar nosso conhecimento, né? É isso, eu acho que é importante a gente conseguir trazer para cá pessoas que forem importantes para a gente, que a gente acha que a gente consiga dividir com quem está nos assistindo, né, as experiências de outras pessoas também. Então, quando a gente traz alguém aqui que vinculado ou de certa forma que tem alguma interação com a especialidade, eu acho que é maravilhoso, porque a gente escuta realmente de forma franca, assim, uma conversa super informal, as dificuldades, as qualidades, assim, os problemas que a especialidade exige, a necessidade de dedicação que a especialidade exige. Então, eu acho que eu estou animado, porque eu acho que, apesar não, né? Hoje é um dia super importante, estamos nós aqui, Verlane, mas a gente pensa em trazer pessoas aqui para bater um papo legal e para que quem está inscrito participe, pergunte e veja, assim, de maneira bem genuína as pessoas que trabalham com a especialidade tão importante. Não é isso? É isso aí, pessoal. Então, lembrando, como eu disse, né? O nosso canal oficial está lá, então se inscrevam lá e vamos, né, estar trazendo, né, em outros momentos, em outras oportunidades, colegas, né, para debater, né, mais profundamente sobre a cirurgia bucomaxilofacial, né, os tratamentos que a gente costuma realizar. Então hoje é só a primeira, tá, de muitos outros podcasts que vamos realizar. Então, passar também a palavra para a nossa eterna paciente Verlane. Veja que missão, né? Eu sou Verlane, sou jornalista e é como eles falaram, né? Eterna paciente, né? Eu fiz a cirurgia ortognática e desde então me tornei uma entusiasta da profissão, né? Eu falo com muito carinho com os meus colegas, enfim, com todos que eu conheço sobre a profissão de vocês e a transformação que vocês fazem na vida das pessoas. Hoje a minha missão aqui trazer o meu relato, mas também trazer as perguntas, as curiosidades, tudo aquilo que as pessoas me perguntaram aí durante esse processo aí pré-operatório e pós-operatório também. Simbora, vamos continuar aí que tem muita história Vamos para nessa. falar. Então, se você, vou passar as honras para você, caso queira já iniciar com alguma pergunta aí, né, fazer Pronto. aí a sua missão aí também de jornalista. Pronto, vamos lá. Eu sei que tem muita gente acompanhando, pessoas que já são da área, mas a ideia também é
popularizar, entre aspas, a profissão. Então, eu acho que logo hoje, né, no dia 13 de fevereiro, dia de cirurgião bucomaxilofacial, um nome que às vezes assusta, eu acho que a nossa missão é falar para as pessoas sobre o que é essa profissão, o que é que essa especialidade faz e como é que isso impacta na vida dos pacientes. Então, deixo para vocês essa missão e, ao mesmo tempo, também quero saber como é que vocês decidiram atuar nessa especialidade. Quero saber da trajetória de vocês também. Quem começa? Eu vou falar. Pronto, ó. Bom, a gente fez odontologia, né? Então, assim, deixar claro que isso é uma dúvida que muita gente tem, né? Se a gente tem CRM, se a gente tem CRO, a gente orgulhosamente tem CRO. Então, a gente é odontólogo, a gente é cirurgião dentista, e a gente escolheu, ao decorrer da nossa graduação, com certeza. Ninguém pensa isso antes da graduação, assim. Antes da graduação, eu nem sabia que existia bucomaxilofacial, né? E na graduação, a gente decide que caminho a gente vai seguir. Olha que decisão importante, né? A gente vai decidir, assim, qual é o caminho que a gente vai seguir durante toda a vida, né? Assim, qual especialidade a gente tem, sei lá, 8, 10 especialidades que a gente tem na odontologia, posso estar errado, mas dentre tantas elas, quais que a gente ia seguir, né? E assim, eu vou falar pela minha parte por que eu decidi seguir essa, né? Esse é o meu relato, na verdade. Assim, a gente normalmente a gente imita as pessoas, né? Então a gente pensa, a gente entende que, assim, a gente se inspira em pessoas, né? Eu muito menos na especialidade, porque eu, como os pacientes, como todo mundo, eu não sabia nem direito o que especialidade fazia. Mas eu olhava os professores da faculdade, eu sentia, assim, que aqueles professores eram pessoas que eu queria ser parecido, sabe? Achava que aquelas pessoas eram pessoas grandiosas que eu queria ser igual, sabe? Não igual, tem gente que brinca, né? Não igual fisicamente ou igual financeiramente, não era isso. Eu queria ter o respeito, assim, que essas pessoas pelo menos passavam para mim, né? Eu tive na faculdade, de grande parte, assim, o professor Luiz Carlos Ferreira, acho que foi professor de todos nós aqui, e vai ser de tantos outros, professor Bernardo também, né? Então, esses caras foram na faculdade, assim, as pessoas que me fizeram, assim, em algum momento me inspirar, né? E decidi, assim, que eu queria ser. Na época tinha um cirurgião novo, que era Bruno Torres aqui, então, assim, fui ajudado e ajudei muito naquele período, assim, nós éramos mais novos, eu era mais novo, ele era mais novo. Então foi muito legal, assim, a gente aprendi muito. Foram as pessoas que eu posso dizer que me guiaram, né, para eu decidir, assim. E essa decisão é muito mais pela inspiração mesmo nessas pessoas que passam pela nossa vida, né? A gente tem assim, o professor às vezes não sabe o papel real que ele tem na vida das pessoas, né? Então, assim, o professor, ninguém é professor, né? As pessoas estão professores, né? Assim, alguém pode tirar dali a qualquer momento, né? A não ser, enfim, ou a vida pode tirar você dali mesmo, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas você está professor. E aquele momento é um momento importante. Assim, talvez não seja um momento para você mostrar autoridade ou mostrar, enfim, alguma frustração que você tem, ou tratar os alunos de uma maneira ruim, ou achar que aquele momento é o seu momento de brilhar e de aparecer. Eu sempre tive, assim, fui professor, estive professor, né? E esses caras, eles foram pessoas que foram assim para mim. Então, assim, de eu lembrar e falar, pô, esses caras são inspirações para mim. Eu quero ser parecido. São pessoas que tinham autoridade sem nunca precisar pedir. Interessante isso, né? Vocês nunca pediram, né? Você vê que um líder, você não tem tanto medo dele assim, mas você teme o pensamento deles. Por que esse cara vai pensar de mim no futuro, né? E coisa parecida. Então eu acho isso, é assim que eu segui, assim, na cirurgia bucomaxila, né? Eu pensei, assim, o início, na verdade, foi esse, assim, por quê que eu quero? Porque eu tinha pessoas que me inspiravam a ser parecido. Era esse, e eram esses professores, na época que eu tinha, e por acaso eles tinham essa especialidade. Eu digo uma coisa, se esses mesmos professores fossem de outra especialidade, talvez eu não estaria aqui hoje comemorando o dia do bucomaxila. Então você veja como as pessoas são importantes na vida da gente, quando passam na vida da gente, assim, e mudam realmente nosso caminho, né? E mudam nosso caminho. Então eu decidi ser parecido, não vou conseguir ser, até porque, né? As pessoas são diferentes mesmo, mas foi uma inspiração e aí eu segui o caminho, fiz as provas, prestei as provas e aí eu enfim, passei. Eu tenho
outro caminho, assim. Aí eu queria saber dos seus colegas, assim, meu depoimento foi por que que eu fui bucomaxilo, né? Eu queria saber de vocês, o que que na vida de vocês aconteceu para vocês decidirem, assim, se foi parecido com o meu, se não foi. Eu acho que o pessoal quer saber em casa também, porque talvez a gente seja fonte de inspiração de algumas pessoas. Sim. Posso falar? Pode. Bom, eu acho minha história muito parecida com a sua, Lucas. Muito também eu acho que porque a gente tem uma formação muito parecida, né? A gente fez a mesma graduação na mesma época, né? Então eu tive os mesmos profissionais que me inspiraram. Além da inspiração dos professores, algo que também me motivou muito a procurar essa especialidade foi quando eu vi o que ela fazia, né? Na época, na faculdade, eu acabei fazendo a monitoria de diagnóstico com o professor Bernardo e o professor Cleverson, Sim. né? E ali a gente tratava muitas patologias, né? Então, patologias de todo o estado chegam aqui pro hospital universitário. E ali eu consegui ver o quanto a odontologia ela pode mudar a vida das pessoas em diversas formas, né? Até salvar a vida das pessoas. Então, naquele momento foi onde eu decidi que eu iria partir para bucomaxilo. E aí, nesse mesmo momento, eu tive a oportunidade de também estagiar lá no USE, né? E aí eu vi a outra parte da bucomaxilo, que é a parte do tratamento dos traumas faciais, das fraturas de face, né? E aí eu também consegui ver a importância do bucomaxilo nesses pacientes que sofreram traumas de face, que também tem um problema a se tratar muito grave e que também a gente, como a maioria da população, não consegue entender que é um tratamento feito pelo bucomaxilo, que é um dentista e não pelo médico, né? Justamente está no ambiente hospitalar. Então, foram esses os motivos que me levaram a procurar exercer a especialidade de cirurgia bucomaxilofacial. Aí eu queria saber de Breno, porque Breno acho que tem uma Formação diferente, formação um né? pouquinho diferente da nossa, então pode ser que seja Então, diferente. eu acabei me formando em outra universidade, né? Fiz na UNIT, os amigos aqui fizeram na Federal do Sergipe, e eu posso dividir em duas grandes influências, né? Na odontologia, de um modo geral, né? Eu sempre falo isso, foi a minha mãe, né? Minha mãe é odontóloga, então o primeiro passo para entrar na odontologia foi através da minha mãe. E o segundo passo, né, vai muito o que meus amigos falaram, que é a questão da influência, né, do professor. E na minha referência era o Zé Carlos Pereira, né, grande professor, né, que não está mais aqui nesse terreno, mas que deixou um grande legado na Bucomaxilo. E também, assim como o Mark, meus olhos brilharam mais quando eu comecei a acompanhá-lo, né, no USE. Eu lembro como hoje, todas as sextas-feiras à noite. E aí estava lá presente, né? Então isso me fez abrir um leque e eu lembro como hoje, desde o terceiro período da faculdade, quando eu comecei a acompanhá-lo, eu já sabia que eu ia fazer bucomaxilo. Isso porque eu tive a oportunidade e a sorte, talvez, dele ter sido meu professor no primeiro período, que ele foi de anatomia. Então, eu já comecei a entender e a ouvir falar sobre essa especialidade já no primeiro período, através dele, né? Então, eu comecei logo precocemente, né, a acompanhá-lo, e isso, né, proporcionou eu ter ainda mais, né, vontade e desejo mesmo de me tornar um cirurgião assim como ele. Então você veja como o serviço público é importante, né? Sim, sim. Né? Para que a gente consegue ir no serviço público. Às vezes as pessoas veem com maus olhos, assim, o estudante nesse ambiente, né? Uhum. Eu não sei exatamente, posso estar falando uma grande besteira, como que isso burocraticamente influencia. Mas educacionalmente é maravilhoso. Você tem contato com pessoas que precisam de ajuda. Eu digo para os meninos, hoje eu sou plantonista do USE também, né? Que engraçado, eu fui estagiário professor de Sim. Edmundo, e eu sou plantonista lá. Eu digo para os meninos que me ajudam lá, porque assim, eu saio do pedestal de que eu que estou ensinando ali, porque ali eu tô ali para ser ajudado, né? Uhum. Então assim, imagina você ficar 12, 24 horas sozinho, assim, Uhum. muito ruim. Quando você tá lá com 3 meninos que estão doidos para escutar você e para aprender, Uhum. e você se sentir importante ali, a hora passa muito mais rápido, Sim. né? Cada vez tem passado mais lenta. Com certeza, se eles não estivessem, passaria muito mais, né? Então, o serviço público é importante, muda a vida da gente também.
Interessante que vocês tiveram os professores como inspiração e hoje vocês também são professores e possivelmente inspiração para muita gente, né? Verlane, eu me preocupo muito com isso, sabe? Porque, assim, a gente já foi professores, pelo menos, de 2 faculdades aqui, em Bahia e aqui, né? E eu fico preocupado, eu sempre falo, converso assim, com as pessoas ao meu redor. Eu queria que aquele aluno me encontrasse no shopping e não falasse, puxa vida, velho, que aquele cara é um... Não vou soltar o palavrão aqui, não. Entendeu? Aquele cara é uma pessoa que não merece, sabe? Porque, assim, é legal quando você consegue andar em qualquer ambiente, né? Encontrar alunos, ex-alunos, as pessoas falam, caramba, aquele menino, pensa num professor legal pra caramba, aquele cara que me ajuda, que não sei, que cara bacana, você... Eu acho que esse que é o papel, sabe? O professor é muito importante, assim. Sim, sim. O professor muda a vida, né? Você Sim. imagine se vocês não tivessem tido os professores que vocês tiveram. Vocês iam estar fazendo o que Sim. hoje? Talvez não tivesse nem odontologia, tivesse mudado de curso. A gente não sabe o que o destino reserva, né? Mas as pessoas, quando encontram pessoas, mudam a vida da gente, né? E aí, por isso que eu tomo muito cuidado. Porque, assim, o professor, é claro que ele tem que reprovar quando necessário, é claro que ele tem que ser rígido em alguns momentos, né? Tem que, em certo momento, ter alguma autoridade, mas não fazer disso o principal, sabe? Eu sou rude, eu sou uma pessoa... O detentor de todo o conhecimento. Exatamente. Pois eu tô ali para aprender. Eu falava sempre assim, cada vez que eu dava uma aula, eu sempre tô aprendendo. E adorava Sim. quando os alunos sabiam mais do que eu, ou perguntavam mais. Eu tava ensinando, e hoje, veja a falta que faz. Eu tava conversando um dia desse, eu não dou aula mais ou menos há 6 meses. Há quanto tempo eu não pego num livro para voltar a ler, né? Porque, assim, eu sei que tem alguém que tá querendo aprender, e ele pode perguntar e eu não saber. Sim. Não tenho vergonha de eu não saber, mas se eu souber, é uma melhor. ponte, né? É uma ponte pro cara, né? Ele vai falar, bom, quando ele for ler, ele já vai ter escutado aquilo Sim, uma vez, né? E a gente tá aqui para isso, né? Sim, sim. E é engraçado você ver, né, que o professor, ele tem o poder de fazer você amar a especialidade e querer fazer. Exatamente. E tem o poder contrário também, de você criar asco e não querer de forma nenhuma, né? É isso mesmo. Então é um poder que muita gente nem sabe que tem, né? Muita gente Esse nem é o sabe que problema, né? As pessoas, às vezes, quando tem essas coisas... Ele é o último a saber. É verdade. Ele não sabe nem a importância que tem e nem o mal que ele pode fazer, né? Então, a gente tem aí em evidência, talvez, assim, pessoas que podem mudar a vida das outras e não mudam, né? Ou pioram e mudam o trajeto, né? Então, saber da importância da gente é muito legal. Ele pode até não gostar da minha profissão, da minha aula, mas eu acho ruim ele não gostar de mim, entendeu? Entendi. Sim, uma pessoa que tem um mínimo de discernimento, ela vai saber, pô, eu não gostei da matéria, mas o professor, ele faz tudo pra Sim. deixar melhor, faz tudo Sim, pra sim, ajudar, sim, né não? sim. É mais ou menos Verdade, isso. verdade. Falamos e a gente precisa também deixar claro qual é o papel do cirurgião bucomaxilofacial, o que é que ele faz, por que que ele transforma tanto a vida das pessoas, né? Inclusive, na área de vocês, existem muitas patologias, não sei se é o termo correto, tá? Porque eu não sou da área, Claro. que são, na verdade, estão muito comuns, mas as pessoas não sabem que tem. Acho que é importante a gente falar sobre isso também. Então, vamos lá, jogo para vocês mais uma vez qual é a missão do cirurgião e trazendo assim pro nosso cotidiano, né? Que tipo de patologia o cirurgião trata? Quem vai Então, responder essa para mim? como Lucas falou, a bucomaxilo é uma especialidade da odontologia, né? Que fica responsável, né? A gente fala o termo, né? Sistema estomatognato, né? Para o leigo e quem está nos acompanhando, que não é da área, é toda essa parte, né? Da face, né? E a gente fica responsável por questões de diagnósticos, né? Tratamento de deformidades, patologias. Então, para que as pessoas entendam, né? Na parte prática, é o bucomaxilo que é responsável, né? Pela cirurgia de siso, né? Fazer biópsia na boca, na face, nucleação de uma lesão, de cisto, um tumor benigno, Nuclear é quando você tira um cisto a remoção, inteiro, né? faz a remoção do... Diagnóstico de deformidades, né? Que a gente pode falar daqui a pouco, né? Paciente que tem um queixo muito para dentro ou um queixo muito para frente, é o bucomaxilo, né? Que faz esse diagnóstico, planejamento e tratamento cirúrgico, né? Problemas da articulação, né? Articulação. Essa articulação temporomandibular que fica na frente do ouvido, né? Que muita gente tem tido problemas ultimamente. E deixar claro, né, que a bucomaxilo, ela atua tanto no ambiente de consultório, como também em ambiente hospitalar, que nós Sim. falamos aqui, né, Sim. que fomos já estagiários, né, daqui de hospital. Então,
as pessoas também precisam entender que o bucomaxilo, ele tem, né, essa entrada, né, em rede hospitalar. Então, a gente consegue abarcar toda essa parte aí de diagnóstico e tratamento cirúrgico na face e na boca como um todo. O que me chama a atenção a gente já falou sobre isso em outras oportunidades, a questão da disfunção de ATM, né? Muita gente tem. Sim, Várias sim. pessoas têm, e acho que os dados comprovam, né, que, sobretudo depois desse período de pandemia, ansiedade, acho que esse cotidiano que a gente vive, né, de muita correria, então as pessoas desenvolveram, né, essa disfunção, mas não sabe que tem, não sabe nem quem procurar, né, e aí eu acho importante a gente deixar claro também quais são esses sintomas, porque certamente as pessoas vão se identificar, né, quais são esses sintomas e como é que a gente trata isso, no caso o cirurgião, né, como é que ele atua aí nesse sentido. Certo. Bom, então a maioria das pessoas ela vai ter dor, né? Geralmente na frente do ouvido. Então, muitas das vezes o paciente ele procura um otorrino, porque ele acha que ele está com dor de ouvido, né? E não dor na articulação. A articulação fica na frente do ouvido, então por isso que as pessoas têm esse engano, né? De achar que é a dor no ouvido. Então, muitas vezes eles vão pro otorrino e o otorrino verifica que não tem nenhum problema e aí encaminham geralmente para um cirurgião dentista ou já para um especialista em DTM, pode ser o especialista em DTM mesmo, ou algum bucomaxilo, que aí já vai conseguir fazer um tratamento mais amplo, incluindo a parte cirúrgica. Mas as pessoas podem ter também ruídos articulares, então barulhos quando abrem e fecham a boca, pode ser um estalo, ou pode ser um barulho que a gente chama de crepitação, que é como se tivesse areia dentro do ouvido. Sim. Dificuldades de abrir a boca o máximo que conseguia antigamente, de dores de cabeça, na região lateral de cabeça, nessa região da bochecha, que são dores musculares, né? Principalmente na hora que vão ou se alimentar ou logo que acordam, a depender do hábito, aí se esse hábito ele é durante o dia ou se ele tem o bruxismo noturno, que ele fica apertando à noite. Então, são os principais sinais e sintomas são esses das disfunções da articulação temporomandibular. Bom, acho que nos últimos dias, né, saíram muitas matérias, principalmente em portais nacionais, sobre aquela moça do BBB, a Giovana, que é irmã da Graciane Barbosa. E, assim, as pessoas estavam comentando sobre a mudança na face dela, e foi causada por uma cirurgia ortognática, né? Acho que a cirurgia, ela veio se... Na verdade, as pessoas começaram a falar mais recentemente sobre isso, e com essa questão da moça do Big Brother, né, aí se tornou ainda mais intenso, assim, essa conversa toda sobre ortognática. E aí, eu tenho muito orgulho de dizer, né, que vocês são referência nisso. Lucas aqui, né, me corrija se eu estiver errada, né? Você foi a pessoa, ou uma das pessoas que trouxe a técnica, né, as técnicas minimamente invasivas aqui para o Estado. Acho que você pode falar melhor sobre isso. Eu queria entender o que são essas técnicas minimamente invasivas e como é que isso mudou a realidade, assim, tanto para o cirurgião como para o paciente. Aí eu vou dar o meu relato aqui rapidamente. Quando eu pesquisei sobre a cirurgia, quando o Breno, né, fez esse diagnóstico, eu fui pesquisar e eu me assustei, né? Me assustei porque eu vi as pessoas com a cara amarrada, o rosto muito, muito inchado. Depois eu fui percebendo que não era bem assim. Eu acho que tem muito a ver com essas técnicas, né? Então vamos falar sobre isso. E também deixar claro para quem não é da área, né, para que serve a ortognática. Tem um nome também meio esquisito, mas transforma a vida das pessoas. Acho importante a gente trazer isso aqui. Eu fiquei feliz que sua foto do seu perfil é o seu perfil, né? É o meu perfil. É o seu perfil. Eu vou então tatuar o você meu está perfil. satisfeita. Vem até de cabelo preso para Perfeito, é a foto do ressaltar celular. o meu perfil. É isso mesmo. É assim, na verdade, assim, eu não gosto de falar muito, não gosto de falar muito assim, que eu que trouxe nada, porque o conhecimento é de todos, né? Assim, por acaso eu estava lá com o professor Suene na Bélgica, alguns amigos já tinham ido. E por acaso, realmente, eu acho que a única pessoa que foi lá, que foi o cara que iniciou isso, tem livros nisso, e trouxe pra cá, então foi a pessoa certa na hora certa. Assim, eu fui aprender com a pessoa certa e trouxe no momento que ninguém fazia, sabe? Mas não há nenhuma genialidade assim nisso, não. Eu só fui uma pessoa que foi abençoada em poder, inclusive, estar lá, né? Tive a sorte de poder ir, inclusive condição financeira de ir, e voltei para cá. Eu acho que a nossa vida mudou realmente, assim. Só na vontade que a gente tem de diminuir os acessos, diminuir tudo, as técnicas estão ficando melhores e os resultados estão ficando, na verdade, os resultados iguais, né? Mas a recuperação tem ficado cada vez melhor, né? A gente percebe isso. Então,
a gente foi mudando, falar termo mais técnico aqui, a gente foi mudando nossa sagital, a gente tenta mudar todo dia a nossa Lefor 1, assim, que é a cirurgia da maxila, e a gente percebe, assim, eu sou entusiasta de você diminuir, de você ir contra o que está sendo dito. Assim, eu fico chateado quando o paciente chega para mim e fala, doutor, não quero fazer porque a cirurgia, assim, a cirurgia dura 8 horas, 12 horas, eu passo um ano sem mastigar, me dói demais depois da cirurgia, o resultado é ruim. Então, isso não acontece, né? Na verdade, assim, não acontece com todo mundo. Claro que a gente tem vários problemas que podem acontecer, cirurgia é cirurgia, né? Mas isso não acontece, a gente quer mudar isso. E só da gente pensar, eu acho que o que a gente tem mais aqui, muito mais que tecnicamente, é coragem e acreditar, não é isso? Porque se a gente acredita que a gente fazendo a sagital vindo ao contrário, né? E, e tentando descolar menos, a gente acredita que os pacientes estão ficando melhores mesmo, né? Eu acho que é no dia a dia que a gente está vendo isso. Agora eu vou dizer a minha experiência em relação a isso. Uhum. Eu lembro a primeira vez que a gente fez, lógico, a gente teve uma dificuldade técnica enorme. Sim. É uma técnica bem diferente. Assim, a gente tá acostumado a ver muito mais, né? E de repente a gente tá vendo bem menos. É o suficiente, mas a gente tá vendo menos. Então, é um salto, né? Pra gente. Mas o que me saltou muito aos olhos foi no dia seguinte, passar a visita, ver o paciente. E eu lembro, assim, tanto eu quanto na época, eu tinha ido passar a visita junto com o professor Luiz Carlos. E ele falou assim, Mark, a gente fez ortognática nesse paciente ou a gente tirou o siso dele, Legal. né? Então, assim, foi uma diferença enorme no edema pós-operatório. O inchaço que o paciente tinha depois, a gente já estava acostumado o paciente estar bem inchado, né? E, de repente, o paciente praticamente não estava inchado. Parecia que a gente tinha tirado o dente só dele. Então, assim, faz uma diferença enorme, né? Nesses acessos menores. Assim. E eu gosto de falar o seguinte, tecnicamente mudaram algumas coisas, mas a gente já teve a oportunidade de estar com o Leonardo Metropolo aqui, que nunca esteve, pelo menos até onde eu lembro, assim, ele não mudou a técnica dele, eu falei, Léo, você faz minimamente invasiva. Sim. O paciente dele não incha igual, não faz nada igual, por quê? Uma experiência enorme, a mão leve, então assim, a cirurgia minimamente invasiva, eu acho que é muito mais em você ter uma equipe unida, você ter pessoas que acreditam na cirurgia, você pensar que você pode cada vez mais diminuir, Sim. sabe? Do que realmente assim, só faz. O que credencia você fazer? Só você ir embora e voltar com ela? Ou você fazer um curso de final de semana? Não é. É você acreditar, você estar em equipe, você acompanhar o seu paciente, você ter uma equipe que afasta devagar mesmo, que entende o que está acontecendo, e uma equipe que joga você para frente. Né? Eu escutei uma frase ontem, pro Dia de Mundo, inclusive, que quarta-feira eu estive com ele. Ele falou assim pra mim, pô, tem gente que tem dificuldade de entender que o diferente não é errado, né? Tem gente que fala assim, pô, tá diferente, então tá errado. Porque eu sempre soube de um jeito, eu sempre fiz de um jeito. Sim. E não é, né? Assim, às vezes o diferente... Hoje em dia, quando eu vejo alguma coisa diferente, eu penso assim, eu sou cético, né? Eu penso, rapaz... crítico, né? Exatamente. Pensamento crítico. É isso aí. Eu faço aquela crítica na minha cabeça, mas eu acredito, sabe? Será assim, que isso vai fazer realmente diferença, né? É isso mesmo. Então, cirurgia minimamente invasiva, eu acho que tá muito mais você acreditar, bater no peito e falar, pô, vamos tentar aqui nossa equipe fazer menor e vamos acompanhar nosso paciente no pós. Tá melhor? Pô, tá. Então vamos continuar tentando e fazendo. Então, olha nossas cirurgias como eram antes e como eram hoje, né? E você vê como que o paciente se recupera melhor, quando ele chega 2, 3 dias no consultório da gente, né? Outra situação mesmo, né? Sim. A gente tem uma missão. Muito. A gente tem uma missão. Assim, eu acredito que todo mundo que precisa de ortognática tem que fazer. Por favor, minha gente. É porque muda muito, né? Eu acho que além da questão da saúde, tem a questão da estética também. E isso aí impacta no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no trabalho, na autoestima. Enfim, por isso, Breno, eu te pergunto: quem é que pode ou precisa ou deve fazer a cirurgia ortognática? Para quem ela é indicada? Deixo bem claro aqui, tá? Eu quero amanhã o seu consultório, seu dizente lá. Mas essa pergunta é difícil, sabia? Por quê? Você vai ver. Vai lá, Breno. Que missão que ela deu pra Essa é a Breno. pergunta mais difícil. Breno, pra você. Tá na pauta aí essa pergunta? Tá na pauta, ué. Entendi. Simbora, Breno. Vá. Então, para quem está nos assistindo, né, é muito amplo, né, responder essa pergunta, né, mas eu vou tentar ser de maneira objetiva, claro,
né? Até para prováveis pacientes que estejam assistindo aí no canal. Bom, a ortognática nada mais é, né? Recebe esse nome, tem dois prefixos aí, prefixo e sufixo, né? Orto de osso, na verdade, orto de ortodontia, dente, e gnática, osso, né? E isso já explica que é um tratamento combinado, né, da ortodontia com a cirurgia bucomaxilofacial. Então, pacientes que têm deformidades dentofaciais, que a gente chama, que é o paciente que, como eu disse no início, né, que tem um queixo muito para frente, né? Eu gosto muito de usar o exemplo, né, de pessoas como o jogador Cássio do Corinthians, o goleiro, né? O atacante do Flamengo, o Pedro, né, tem o queixo muito para frente. Ou também o inverso, né, que tem um retrognatismo, que é o queixo muito para dentro. Muitas vezes isso gera até dificuldades durante a noite para dormir, gerando a apneia do sono, né? Que também já é uma outra possível indicação da cirurgia ortognática, que muitas vezes a pessoa não sabe que pode se beneficiar, né, através da cirurgia ortognática. E aí, as simetrias faciais, né? Então, assim, exposição de sorriso gengival, né? Inclusive hoje pela manhã, né, operamos uma paciente que tinha sorriso gengival, que muitas vezes a pessoa acha que, vou fazer uma plástica na gengiva e isso vai ser resolvido, Vou colocar né? faceta Vou também, colocar né? faceta, né? Botox, E isso não resolve, né? várias Tá técnicas que... provado que não Tá resolve. provado que não Né? resolve, ou assim, eu tento mascarar, mas não é totalmente definitivo, né? Eu sempre falo que a culpa não é da gengiva, a gengiva acompanha osso. Então, aí quando a gente faz o diagnóstico, né, que existe um excesso de osso verticalmente, né, é isso que tem que ser corrigido, né? Então, a ortognática, ela vai permear aí por essas indicações, né? Óbvio que também pode haver outras indicações, né? Isso tudo diagnosticado também em conjunto com ortodontista e planejado, né? E acaba sendo, né? Se os colegas lembrarem de algumas outras indicações. Eu acho assim, o- saber quem operar é mais fácil do que saber quem não Não operar. operar, É. Porque sim. assim, Verlaine tá aqui, pode falar, ela operou. Aí Uhum. é bom que a gente faz a pergunta pra ela aqui. Pergunta. Assim, ó, eu sei que a vida dela melhorou, ela tá mais bonita, pelo menos é isso que eu vejo, que a gente, né? Gratidão. Então, mas assim, será que a vida de Berlane ia acontecer alguma coisa muito séria com ela se ela não houvesse operado? Aí eu vou responder pra você. Talvez não, porque é uma resposta de todo mundo, sabe assim? Será que o classe... Tem gente que não tem dente e vive bem. Então, Sim. assim, Uhum. eu sou classe 3, um exemplo. Eu tenho obrigação de operar? Veja, se você quiser ter uma mordida boa, se você quiser ter qualidade de vida, se você tiver condição sistêmica e financeira para fazer, eu acho que Sim. você tem. Sim. Mas assim, então tem que ser muito, a decisão tem que ser muito bem tomada, porque você pode não operar. Sim. Então, tudo que você pode não operar, a decisão tem que ser tomada. Porque quando você decide operar baseado nesse si, você tem que entender que a cirurgia ortognática vem com um monte de coisa, um Sim. pós-operatório, pode dar problema como qualquer situação, e você tem que estar preparada para isso. É. Entendeu? Então, assim, tem paciente que não é igual a Verlaine, alto astral, gente boa, se acha linda, e não é isso? É verdade. E aí tem paciente que está insatisfeito com a vida sempre. Sim. A insatisfação dele é enorme. O que você der para ele, ele não vai ficar satisfeito. Sim. A insatisfação, a deformidade está dentro dele, não está fora. A gente não consegue enxergar. E aí esse é o paciente que é pior. Por isso que eu falei que a pergunta era difícil. Sim. Porque, assim, objetivamente, a deformidade a gente consegue identificar. Mas eu quero saber, tudo bem, se tem a deformidade, eu quero saber por que eu vou operar. E isso é uma responsabilidade nossa. Porque, assim, a cirurgia ortognática permeia isso, né? Quantas vezes a gente opera alguém? Não tantas, mas, assim, a gente pensa, puxa vida, assim, eu não queria ter operado esse paciente, né? Esse paciente talvez não fosse um bom candidato para fazer a cirurgia ortognática. Ele tá lindo, mas ele não se sente assim. Isso acaba com o cirurgião, pelo menos com a gente eu sei que isso acontece. Sim. Não é isso? Mas eu acho que, além disso, eu acho importante também, para quem não conhece, né, saber que a cirurgia ortognática não é só uma cirurgia estética, né? Porque eu acho que muitas das pessoas Sim. veem a cirurgia ortognática como uma Isso. cirurgia estética. Uhum. E muitas delas acham que, por exemplo, o plano não vai cobrir porque é uma cirurgia estética, assim como algumas cirurgias plásticas são, né? Então eu acho que é importante e
tudo isso é dito na primeira consulta, todos os prós e os contras da cirurgia, mas também eu gosto muito de falar sobre a questão da função mesmo da cirurgia ortognática, né? Então, assim, você vai ter uma boa mastigação, Isso é muito se os importante, seus mano. dentes estão encostando bem, né, da maneira correta, você vai ter uma boa mastigação, consequentemente você vai digerir melhor os seus alimentos, você vai ter menos problemas gástricos, né? Você vai ter uma respiração melhor, e eu falo isso para todos os pacientes que não sei se vai acontecer isso com o Verlane, mas que a primeira coisa que o paciente relata que sentiu a melhora é na respiração. Logo que a gente vai passar a visita no paciente no dia seguinte, eu já pergunto, como é que tá a respiração? Doutor, tá muito melhor minha respiração. O resto, estética, a mordida, tudo isso vai melhorando com o passar do tempo. Mas a respiração, logo no pós-operatório imediato, o paciente já está sentindo a melhora. Então, aquele paciente, por exemplo, classe 2, né, com queixo mais para trás, é um paciente muito propenso a, quando for mais velho ou mais obeso, ter problemas de apneia do sono. Então, a pessoa tem gordura cervical, não tem uma via aérea suficiente, quando ele vai dormir, começa a roncar. Ah, o roncar é um problema? Ah, é um problema só para o cônjuge, né? Mas não é, né? Porque aquele ar tá parando de passar, ele tá tendo micro despertares, e isso vai gerar problemas de pressão alta, risco de infarto, AVC, e eu fiquei sabendo recentemente, conversando com a oftalmo, risco de glaucoma também. Não sabia, Também né? não. Então, é importante a gente mostrar para o paciente também essa importância da função da cirurgia ortognática, porque às vezes o paciente fica focado só na parte Cria uma estética, expectativa da parte estética, né, mano? né? Eu acho isso importante. É verdade. Eu posso até ser criticado aqui, mas assim, eu acho perigoso. Eu tenho colegas que fazem muito bem, assim. Mas quando o cirurgião dentista bucomaxilo começou a fazer cirurgia só estética, sabe? Eu acho que a gente realmente eh, pula para uma fase assim, ou para um patamar que talvez a gente não esteja preparado para sofrer as consequências disso, sabe? Então, assim, eu também concordo com o Mark, assim. O paciente chega lá e sua mordida vai ficar, ó, perfeita. Ah, e meu rosto vai melhorar. Você já é bonito, a gente vai tentar. Eu acho que você vai ficar mais, né? Apesar de beleza ser subjetivo, né? Mas eu acho que você vai ficar mais. Eu digo o seguinte: o normal é o que não se nota. Então, assim, você vai ficar muito mais. As pessoas não vão olhar pra você e vão dizer assim: aquela é uma Tem classe alguma 2. coisa estranha. Ninguém Porque as fala. pessoas não dizem, aquela pessoa é classe 2. É, Só que diz, tem alguma coisa estranha alguma naquela coisa. pessoa. Verdade. É isso. Hoje a gente olha pra Belândia, ninguém consegue. Se ela chegar aqui, alguém não conhecer, ela não consegue falar assim. Ah, não consegue caracterizar você. Sim. Dizer assim, ó, Verlane é aquela menina que é classe 2 que mostra muito gengiva. Isso não existe mais. Então agora você virou uma pessoa que é comum, né? Normal, né? Então o normal é isso, né? O que não se nota. Se a gente não consegue notar, é porque você tá. Agora, se é bonito ou se não é, isso é subjetivo demais, né? Minha mãe me acha lindo, né? Então, não é isso? Normalmente é assim, né? Sim, 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 sim. sim. E aí, desmistificando, né, o procedimento, hoje em dia, acho que vocês já citaram, mas é bom reforçar, esse pós-operatório é muito mais tranquilo, né? A recuperação do paciente, ela acontece já de outra forma, já volta a trabalhar rapidamente, e tudo isso por conta das técnicas minimamente invasivas, correto? Isso. Pelo tempo cirúrgico que a gente tem, né? Usando as técnicas minimamente invasivas e também pela a sincronia da equipe, eu acho que Uhum. é uma das coisas principais pra gente ter esses resultados, assim, a curto prazo de edema, né? A gente consegue fazer cirurgias rápidas porque cada um já sabe o que um vai fazer de uma maneira Exatamente. bem tranquila. Quem teve a oportunidade de acompanhar a gente na cirurgia consegue ver que não é aquela cirurgia estressante que fica, sabe? É bem tranquila e todo mundo já sabe o que vai fazer, então é uma coisa bem sincronizada, né? É Eu verdade. acho que posso resumir aqui o que os amigos falaram, né? Acho que duas coisas importantes. Uma que o Lucas falou e agora que o Mark disse. Primeiro, eu acho que a gente tem que acreditar, né, na cirurgia minimamente invasiva. Quando a gente acredita na técnica, né, que a gente utiliza, eu acho que isso é um passo importante. E segundo, a sincronia da equipe, né? É algo que nem todos profissionais, né, vão passar e vão ter a sorte que a gente teve de se encontrar, né? Então, quando a gente tem essa sinergia, né,
isso favorece demais, né, a cirurgia. E isso, o maior beneficiado é o paciente, né? Porque se a equipe ela é entrosada, né, tudo torna-se mais leve e na cirurgia tudo também transcorre bem. O tempo cirúrgico torna-se também mais ágil, né? Porque um já sabe, um já ajuda. Sim. E isso acaba sendo um fator realmente, talvez, né, de maior sucesso da gente. Né? Não é quantidade, a gente nem liga para isso assim de quantidade, a gente liga em qualidade, em servir bem aos nossos pacientes. Então, É. acreditar e ter uma equipe boa, né? Acho que Eu isso é colocaria importante. mais 2 fatores. Eu acho que o terceiro fator é o nosso querido Alexandre, Também. Ah, isso faz a anestesista, diferença. Sim. né? Um abraço para Alexandre que vai assistindo a gente. Faz uma diferença grande, né? A anestesia dele é Fundamental. sensacional. Ele sabe os momentos mais críticos onde ele vai precisar fazer alguma alteração para a gente conseguir ter uma visualização Sim. melhor, ter o paciente mais relaxado, né? Ele sabe o momento que ele precisa fazer algum tipo de manobra, ele sabe o que está acontecendo. A Exatamente. gente brinca, se alguém passar mal, ele consegue. Exatamente, exatamente. E o quarto fator, acho que são os nossos parceiros ortodontistas, Também. que são fenomenais e conseguem trazer pra gente uma oclusão ali que fica... Hoje a gente operou uma fica conclusão fácil. perfeita. Assim, se ficar ruim, tudo bem, muita coisa pode acontecer. Mas assim, quando a oclusão tá boa, a probabilidade de dar errado ou de ficar alguma coisa errada é muito menor, Sim, sem sim, dúvida, sim, né? sim. Hoje foi Lúcio, inclusive, que nos ajudou lá, foi na Abraço, cirurgia. Lúcio. Um abraço, É. Lúcio. Inclusive, vocês podiam contar como é que vocês se conheceram, né? Vocês falaram muito aí nessa sinergia, nessa coisa do trabalho em equipe. E aí me veio à mente, como é que vocês se encontraram aí na vida? Como é que foi isso? Eu acho que o primeiro que tem que falar é Lucas e Mark. Eles já se conheciam antes, então eles podem contar melhor. E eu, né, cheguei, Agregando. não de paraquedas, mas a vida fez com que a gente, Sim. né, se cruzasse e permitir que a gente formasse essa equipe. Então, vou passar para lá para eles primeiro. Bom, como a gente falou aqui, né? Tanto eu quanto o Lucas fomos alunos de graduação na Universidade Federal do Sergipe, com a diferença de um ano só, de diferença. E não sei como é que, não sei como é que, quantos alunos estão entrando agora por ano, mas na época entravam 40 por ano. Então, eram sempre turmas muito pequenas. Então, a gente se conhecia. 20, as pessoas saíam também. Exatamente. Minha sala se formaram, sei lá, 15. Sim, Na minha formatura tem 8 pessoas, 9. a minha formou 20. Não, mas assim, que foram pra formatura. certo, Então, certo, assim, certo. é pouca gente, né? É. Mas eu não lembro, sinceramente, se eu cheguei a ser seu monitor. Eu não lembro também. Eu acredito que sim, mas não lembro. Eu acho que sim. Mas assim, a gente se conhecia, né, Corredor. do corredor, exatamente, né? Eu lembro que quando eu terminei a faculdade, você ainda estava, né, que você um ano mais novo que eu na faculdade, e eu estava já estudando para fazer as residências, a gente começou até jogar tênis junto, não sei Foi se isso você mesmo, lembra, lembro. né? E a gente se distanciou no momento que eu entrei na residência e tudo mais, mas eu lembro que uma vez você veio falar comigo quando você estava procurando as provas de residência, Sim. né, onde fazer e queria saber lá em São Paulo, onde poderia fazer e tudo mais. Mas depois disso, ele entrou lá no Rio de Janeiro e a gente Se voltou encontrou só em Aracaju. exatamente. E aí, em Aracaju, a gente voltou a se encontrar, porque a gente estava com o professor voluntário, né, junto com o Foi professor isso Luiz mesmo. Carlos, junto, Na UF. conversando, e você me convidou para uma cirurgia sua, Foi. e aí, a partir daí, a gente começou a ficar junto. Eu Que ano lembro. foi isso aí? Que ano, 2018. eu não lembro, velho. 2018, por aí. É. Na verdade, assim, eu já era plantonista do Primavera na época, acho que o Marco entrou depois. Aí entrou depois, nós éramos os mais jovens e como assim, na dificuldade as pessoas se unem, né? Nós éramos os mais jovens e aí a gente acabou se unindo, um cobriu o outro, Sim, tal. sim. A gente foi se juntando mais e foi isso. Com o Breno, eu lembro muito bem, assim, a gente entrou, na verdade, na época, eu fui convidado por um hospital para ser, assim, meio que coordenar ou ser credenciado e tentar. A gente começou a fazer um trabalho muito legal no hospital, que na época era o hospital da Unimed, sabe? Compramos caixa, compramos muita coisa. Edmundo, era eu, Edmundo, Carlos Humberto, assim, e Mark também. Todos nós já fazíamos Sim, parte, sim. né? Quando a gente chegou lá, eles deixaram a gente livre para montar a nossa equipe. E eu não conhecia a Brena, eu conhecia de corredor de consultório, assim, Uhum. sabia quem era, né? Aí eu lembro que Breno já era profissional desse Do hospital. hospital.
E eu achei que seria muita sacanagem a gente entrar e não fazer o convite dele para continuar, Sim. né? Então, assim, seria muito ruim se a gente tivesse entrado e tirado o Breno. Ó, a gente ia botar só a nossa equipe. Breno era um jovem, gente boa, assim, não tinha porquê, né? Então eu lembro que na época foi assim que surgiu, né? Breno, eu lembro que eu mandei uma mensagem perguntando se ele queria continuar. Aí ele, não, eu quero continuar. Não foi mais ou menos Foi, isso. na verdade, até agradeço a gentileza, né, de Lucas, né? Porque, inclusive, eu que enviei a mensagem e Ah. Lucas fez uma postagem. E aí eu falei, poxa, eu vou tomar essa liberdade de mandar uma mensagem Eu para não, eu Lucas. não lembrava. Não éramos amigos como somos hoje. E aí eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, pô, Lucas, eu trabalhava aí no hospital, mas assim, nada é certo. Quando tinha algum chamado aí me ligava, eu ia de vez em quando, mas não era nada de escala, não era nada certo. E aí, Lucas, eu lembro assim, teve uma maior hombridade, assim, falou, não, Brenda, inclusive você já estava nos meus planos, assim, de conversar com você e tal. Pô, eu fiquei muito feliz, realizado, né? Falei, Legal. caramba, de uma iniciativa minha, mas que também eles já tinham meio que um pensamento, né, de a gente ter esse encontro, assim, de conversar. E, graças a Deus, tudo deu certo, né? É muito Então, ruim você chegar no lugar e tirar as pessoas que estão lá, né? Imagina. é, Você chega no lugar e tira as pessoas que estavam lá, então. Mas foi a melhor coisa que aconteceu pra gente. Hoje nós Verdade. estamos juntos aqui no dia do cirurgião maxilofacial. E é engraçado que quando, por algum motivo, um não tá junto, as pessoas já percebem, não, cadê o outro? Eu digo, É, foi demitido. Eu digo, Foi- foi é. demitido. Então, assim, se você vê o Lucas, você já vai associar a imagem de Breno e Mark junto, de Mark e Lucas e Breno, Sim. e assim, porque a gente anda junto, a gente gosta de estar junto, não é algo assim, obrigado, poxa, porque tem uma cirurgia, não, a gente... Ou porque é dinheiro, a gente vai ganhar alguma não, coisa. a gente gosta de estar junto mesmo, quando acaba a cirurgia, a gente gosta de meio que continuar após cirurgia, de sair para almoçar, de sair para lanchar. Então isso é muito bom e como eu falei, isso aí só traz benefícios para os nossos pacientes, né? Com certeza. Vocês me deixaram aqui à vontade, eu tenho mais uma pergunta. Fica à vontade. Eu acho que acho que quase todas as profissões foram atravessadas assim pela tecnologia. E aí eu queria saber na área de vocês, né? Quais foram as transformações que a tecnologia trouxe para o trabalho de vocês? Na TM, Mark. Na ATM tem muita coisa, né? Assim, a começar as próprias cirurgias minimamente invasivas, né? Que são as técnicas de artroscopia, onde a gente com a câmera, uma microcâmera, a gente consegue entrar na articulação e trabalhar lá dentro da articulação. Na própria articulação, para a gente trabalhar, tem algumas técnicas, não só com bisturi elétrico, mas com laser, radiofrequência, que a gente pode trabalhar aí na articulação, né? Hoje em dia, agora tem uma técnica nova, onde a gente consegue trabalhar na articulação na parte inferior, que é minúscula, e aí a gente vai guiado por ultrassom também. Então, no tratamento da articulação temporomandibular tem muita tecnologia aí envolvida, né? Na ortognática eu acho que tem também, mas teve há um tempo atrás, né? Assim, Sim, sei lá, 8 anos, talvez, que estourou, assim. Todo mundo viu a importância do planejamento virtual. Mas assim, se você for pensar bem anteriormente, a cirurgia ortognática antes era feita acesso extraoral, Sim, fixação com fio de aço, né? Então, eu acho que o surgimento da fixação interna rígida foi um grande avanço. um né? grande grande avanço, né? O avanço, uso das placas e parafusos, né? Sim. Possibilitou a gente fazer muito mais coisas, né? Do que só fazia antes, que era só avanço de mandíbula, né? É verdade. Né? E o pessoal fica com a boca travada, um mês e meio com a boca travada, né? Então foi um avanço enorme, né? E aí depois veio a parte do planejamento virtual, né? Que faz uma diferença enorme, Faz muito, muita diferença, assim. A gente conseguir prever onde o osso vai tocar, onde não vai, quanto vai ser de avanço, se tá certo. Essa previsibilidade é muito importante hoje, né? Você vê que a gente bota nosso computadorzinho lá, Sim. claro que tá tudo na cabeça, mas volta e meia a gente vai lá e Não, olha. eu lembro, porque assim, nessa época que começou o zoom, zoom, zoom do planejamento virtual, a gente estava na residência, né, Lucas? Foi. E então os congressos era só planejamento virtual. E eu lembro que na época eu acompanhava os nossos preceptores e tinha gente que assim, eu vou fazer o planejamento virtual, mas eu eu vou também. fazer o convencional, Que eu porque eu ainda não não acredito. confio. É. Se ficar diferente, eu pego o convencional lá e fazia. Então,
Eu mesmo, na minha residência, eu fiz muitos Eu planejamentos cheguei a fazer lá. os dois, para várias cirurgias. Sim. Pra várias. Né? Fazia o convencional e fazia o virtual. Mas E levava. o que, assim, aí assim que a gente voltou, a gente fazendo só planejamento virtual, a gente via facilidade, mas aquela cirurgia do Matheus foi o que fez assim, É verdade. assim, nossa, que Esse caso é diferença muito faz. legal. É o caso que o professor Luiz mostra. Isso. Aquela ali fez uma diferença enorme, porque a gente estava na dúvida se a gente fazia só Só maxila maxila. ou se fazia Tudo. maxilomandíbula, É maxila-mandíbula. né? E O planejamento deu acurado, né? Olha. porque no modelinho lá, a gente não ia ver essa diferença. E no planejamento virtual a gente viu que não ia dar certo fazer só a maxila, né? E aí, mesmo assim, a gente ainda ficou meio com o pé atrás e fez os dois planejamentos. Chegou na cirurgia, quando a gente colocou para fazer só a maxila, a gente falou, realmente, é aquilo ali Bateu que igualzinho. tá. Exatamente. Então, assim, aquilo ali foi muito Esse legal. caso é muito assim, legal. Muito legal. Esse caso é muito Eu bacana. costumo brincar, né? E que o planejamento virtual nos permite meio que operar o paciente antes mesmo de entrar no centro cirúrgico, É. né? Então a gente já vai para a cirurgia meio que sabendo os movimentos, o que é que tem que ser feito. Então isso nos ajuda bastante e gera uma previsibilidade, né, no Sim. procedimento cirúrgico. E hoje, assim, as impressoras 3D são o que é mais moderno. Assim, talvez as placas, né? Sim. Talvez sejam o que é mais moderno. As placas que você já vem pré-moldada, né? Da empresa. Sim. Talvez é o que é mais moderno hoje na cirurgia ortognática e no trauma também, né? Sim. Mas hoje a gente tem, né? Nossa impressorinha, a gente consegue fazer um guia num tumor e ver com a margem de segurança o que a gente vai cortar, o que a gente não vai. É o CAD/CAM, né? Que o pessoal fala muito por aí, né? Que é você desenhar de forma assistida por computador e você criar de forma, assim, ter o objeto de forma feita pelo computador, né? Então, você levar isso para a cirurgia é muito legal, né? Assim, um grande avanço mesmo. Uhum. Então, né, a gente tem assunto aí para conversar a noite toda. Breno, eu vou jogar de volta para você o comando. Se deixar, eu vou ficar perguntando aqui horas e horas, porque são muitas curiosidades. Mas eu queria saber de você, assim, o que você acha, que tipo de temática a gente deve citar, né, nesse dia tão importante que é o dia do cirurgião bucomaxilo. Então, falar da bucomaxilo é falar, né, justamente desse propósito mesmo, assim, que a gente tem, né, que até virou meio que rotina a gente falar sobre isso, né, transformar vidas, né, mas que de fato isso é real, né, quando você faz um diagnóstico, né, correto, faz um planejamento e um tratamento, assim, você promove não só o tratamento, mas muitas vezes a cura do paciente, né? Recentemente a gente operou lá no hospital de urgência uma criancinha que foi diagnosticado e a gente fez uma intervenção. Então, assim, isso é o que nos move, né? A gente fazer o melhor para os nossos pacientes e intervir quando realmente tem que intervir, né? Fazer a correta indicação. E assim, aproveitar, né, que o espaço desse canal, né, que a gente vai estar abordando em outras oportunidades, vai ser bem eclético. Mas talvez quem está nos assistindo hoje já deu para perceber que o que a gente mais gosta de fazer e falar é sobre cirurgia ortognática. Né? Então aqui já deixando aqui um adendo, né, para outras oportunidades que teremos, né? Vamos trazer, né, convidados, né, professores, né, colegas, e óbvio também abrindo para outras áreas, né, da bucomaxilo, né, a TM que também a gente tem feito, né, vamos falar também sobre traumas, né. O bucomaxilo, né, está na porta do hospital de urgência no maior hospital de Sergipe, né? Então, eu falo que eu acho que a bucomaxilo, se não for a terceira, é a quarta especialidade mais solicitada no hospital de urgência, né? Acho que primeiro vem a cirurgia geral, aí meio que em segundo lugar a neurocirurgia, e depois em terceiro e quarto, ortopedia e bucomaxilo. Então, veja a importância da bucomaxilo, né? Está ali entre as 4 principais especialidades que mais é solicitado, né? Intervém
no maior hospital de urgência de Sergipe, né? Então, Isso é daí... importante porque os governantes às vezes não sabem disso, né? Da importância da Exatamente, gente, né? né? Então, assim, olha a importância da nossa especialidade, né? É difícil hoje, né, um trauma, a pessoa não ter, pelo menos, né, alguma consequência na face, né? Principalmente acidente de moto, né? É o que a gente mais vê lá, né? Então, assim, a gente até aproveita, né, quem utiliza a moto, por favor, utilizar aí os capacetes, né, para se proteger. Então é isso, eu acho que é por isso que a gente decidiu, né, vir hoje no Dia Internacional do Bucomaxilo, né, trazer, né, essa novidade do nosso canal, né, e falar, né, da nossa importância, não só da importância de nós três, mas a importância da especialidade, que com certeza é muito maior do que nós três, né? Nós somos meros instrumentos, né, da especialidade. E assim, dizer que estamos aqui, né, no canal para trazer, né, ao longo, né, de outros podcasts ou vídeos que a gente vai estar lançando, né, aproveitando aí agora o nosso canal no YouTube, para que os pacientes, colegas, os próprios alunos, né, pessoas que têm interesse de fazer residência em bucomaxilo, né, que vai estar nos acompanhando, assistindo, então vai aproveitar o canal aí para poder aprender também muita coisa, né? Verdade. Aqui não é um momento de, como é que é, realização só pessoal, assim, né? Ninguém quer se envaidecer de falar, sim. de falar sobre a gente. Não seria um narcisismo. Na verdade, é mostrar, a gente é instrumento de mostrar para as pessoas que há um caminho e que tem muitas pessoas boas em Sergipe. Sergipe é o menor estado do Brasil. E às vezes as pessoas não sabem, tem tanto cirurgião bom aqui, tanta Verdade. gente fazendo coisa legal, né? Tem gente que sai daqui para operar em outro lugar. Não que não precisa ser com a gente, não, mas tem muita gente boa até fora daqui mesmo, né? Sim. Fora de nós aqui. Então esse é o momento de mostrar mesmo para Sergipe, né? Aqui para os nossos alunos, para as pessoas que gostam da gente, nossa família, sei lá, pessoas que querem escutar a gente falar assim, que a gente tem uma profissão que é grandiosa e que a gente consegue inspirar muita gente aí para seguir esse caminho. Né? A gente pode dizer que o canal vai ser meio que uma extensão da nossa sala de aula e do nosso Exatamente. centro cirúrgico, né? A gente vai estar tentando compartilhar, né? E assim espero que as pessoas possam estar nos acompanhando e vendo outras oportunidades da gente aqui falando de temas específicos e também temas diversos, né? Marco, eu vou jogar para você a missão de encerrar o nosso bate-papo de hoje. E eu queria que você encerrasse dando sua opinião sobre o futuro da profissão. O que você vislumbra, assim? O que você pensa? Pergunta difícil também. Essa é a segunda pergunta mais difícil. Segunda pergunta mais Não difícil. quer mudar não a pessoa pra... Quero sua opinião e em seguida uma mensagem aí de despedida para quem está assistindo. Bom, o futuro da profissão eu acho brilhante, né? Porque a gente tem visto cada vez mais os tratamentos que a especialidade ele se propõe a fazer com resultados cada vez melhores, né? Trazendo cada vez mais saúde para o paciente. Então, tanto quando a gente vai desde o tratamento mais simples, né? Da gente tirar um siso, por exemplo, que está causando dor, está causando infecção. Então, sempre a ideia da gente é trazer um conforto para o paciente, né? Tirar ele de um quadro de dor, às vezes, para um quadro sem dor, onde ele consegue ter a sua rotina normal. E essas tecnologias que têm vindo aí têm ajudado bastante a gente. A gente vê nos congressos cada vez mais tratamentos cada vez menos invasivos, né? Então, assim, não Lucas, Mark e Breno são especiais porque fazem as cirurgias minimamente invasivas. Não, nada disso assim foi ideia exclusiva da gente, né? A gente só está acompanhando a onda que a gente vê que a especialidade ela tá caminhando para tratamentos cada vez menos invasivos, então cada vez acessos menores, mas com o mesmo resultado ou às vezes até melhor, né? Então eu vejo com bons olhos aí, eu vejo a gente consegue ver desde o que a gente estudou, que a gente acabou não precisando viver, né? De fixações com fio de aço, né? Para o que a gente já consegue fazer hoje, onde o paciente já sai de uma cirurgia ortognática, abrindo a boca, falando, se alimentando, claro, com suas limitações, mas super bem, com quase nada de inchaço. Então eu vejo, por exemplo, os pacientes da gente de tratamento de DTM, né, que a gente acaba precisando operar, o paciente no mesmo dia está indo para casa sem dor, né, já conseguindo abrir bem a boca. Então eu vejo com bons olhos aí o futuro da especialidade, né.
E eu só queria falar assim para todo mundo que hoje, né, como foi uma situação especial de não estar no nosso canal, né, mas nos próximos episódios da gente, a gente também tem ideias de tanto trazer pessoas, como a gente já falou, mas também de abrir o chat para dúvidas, né, porque hoje a gente respondeu as dúvidas que fizeram, as perguntas que fizeram para a Berlane, as próprias dúvidas que ela já teve, né? Mas mais para frente a gente vai ter dúvidas também que a gente ainda não respondeu de pessoas que estão assistindo, seja ela paciente, sejam elas colegas, sejam elas alunos que estão estudando para fazer uma residência, né? Então acho que esse é o objetivo da gente. Legal. É isso? Bom, é isso. Breno, depois aí você joga nas redes sociais aí, dá um spoiler dos próximos temas. Acho que bacana, né, esse bate-papo desse dia tão especial. Acho que quem acompanhou, quem não é da área, conseguiu entender um pouco mais sobre a especialidade. Acho que fiz algumas perguntinhas aqui, não sei se de paciente ou de jornalista, mas espero que as pessoas tenham gostado. E eu estou ansiosa para o próximo episódio. Joga para vocês aí. Queremos também aproveitar para parabenizar os colegas, né? Com certeza. Iniciamos falando, né, da data especial, né? E queremos parabenizar a todos os colegas cirurgiões bucomaxilofacial e desejar aí sucesso a todos para que a gente possa, né, proporcionar o melhor aí aos nossos pacientes. É isso, eu também acho isso. Eu acho que a gente tem que torcer não para pessoas se darem bem, mas para a especialidade crescer, né? Sim, Uma pessoa específica muito Sim. melhor que as outras não cresce a especialidade, né? sim, Se todo mundo fosse bom, muito bom, muito bom, muito bom, seria bom para todo mundo. Então a especialidade cresce, a força para conseguir situações políticas, inclusive, assim, cresce, os salários crescem, a valorização cresce. Então a gente tem uma profissão grandiosa, graças a Deus, e que a gente continue fazendo melhor e torcendo para os nossos alunos e para os outros colegas que também continuem fazendo sempre o melhor. Sim. E eu queria pedir também para quem estiver assistindo, né, e quiser sugerir temas para os próximos episódios, coloca lá nos comentários e aí a gente vai também fazendo aí os próximos episódios com relação aos temas que estão pedindo, né? Perfeito, show. isso aí. Beleza? É isso. Obrigada para quem acompanhou. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.